Olá, chamo Artur Barata e sou hipnoterapeuta e EFT Practitioner. Este é o segundo vídeo de uma série de 3 que eu pretendo realizar sobre o tema EFT. E pretendo aqui abordar as questões práticas, nomeadamente como se faz EFT. Gary Craig, o seu fundador, criou um conjunto de passos, a que ele chamou receita básica, que vamos começar a seguir numa determinada sequência. E o primeiro passo dessa receita básica é exatamente a determinação do problema, ou seja, qual é o problema que nós queremos tratar. Isto parece, posto desta maneira, bastante simples. E é. No entanto, há aqui uns pormenores que é preciso salvaguardar. Porquê? Porque a EFT não trata questões generalistas. E nós temos a tendência de generalizar as coisas. Por exemplo, eu posso dizer que tenho uma dor de cabeça. E esta coisa tão simples como é a dor de cabeça pode ser extremamente difícil de ser abordada ao nível do nosso subconsciente. Porque o nosso subconsciente não trata com generalidades. Pelo contrário, necessita de coisas muito concretas e muito específicas. Desse modo, como é que eu vou fazer as coisas? Como é que eu vou pegar nessas simples palavras ou palavras dor de cabeça e transformá-la em algo que possa ser tratado pelo subconsciente através da EFT? Tenho que concretizar. Por exemplo, posso dizer que a minha dor de cabeça está situada no meu lado direito. Já estou a concretizar. Ela não está à esquerda, nem atrás, nem à frente. Está do lado direito da minha cabeça. Para concretizar ainda mais, posso dizer que a minha dor de cabeça é uma dor de cabeça intensa. Não é contínua, é intermitente. É uma dor de cabeça aguda, porque há aquelas dores de cabeça tipo capacete, que estão ali permanentemente, e esta não, esta vem e vai. É intermitente, é aguda e intensa. E aqui já temos elementos suficientes para dizer ao nosso subconsciente o que é que nós queremos tratar. Por conseguinte, fazendo as coisas do modo correto, como é que eu digo? Eu digo, eu tenho uma dor de cabeça do lado direito. Dor de cabeça é essa que é aguda, intensa e intermitente. E aqui já tenho algo concreto que posso utilizar. E este é o primeiro passo. É a determinação do problema. O segundo passo é avaliar a intensidade desta dor de cabeça, ou qualquer que seja o problema. Vamos sempre medir a quantidade de dor de cabeça que temos. Assim como podemos medir a intensidade de qualquer outro problema que possamos ter. Problema emocional, por exemplo. E vou utilizar uma escala de 0 a 10. Entre 0 e 10, vou situar a intensidade da minha dor de cabeça. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma intensidade 6 nesta dor de cabeça, que já é razoável. Pode ser 7, pode ser 5. Não temos que ser demasiado precisos na determinação desta intensidade, porque, de facto, não é absolutamente necessário. Temos é que ter a consciência de qual é a quantidade, na nossa perspectiva, da intensidade do problema. Então, este já é o segundo passo. Na escala de 0 a 10, colocar o meu problema, em termos de intensidade. E agora vamos ao terceiro passo da receita básica, que se chama preparação, ou setup, na língua original em inglês. A preparação
é uma frase. Para ser mais correto, são duas frases. Ou tem pelo menos dois momentos. O primeiro momento, que é o momento da exposição, onde eu vou expor o meu problema. E qual é o meu problema? A dor de cabeça que eu referi lá atrás. E então, para começar a enunciar, a expor este problema, eu costumo usar, eu e todos os praticantes dessa modalidade, costumo usar uma expressão que é esta. Ainda que. Posso usar outras. Por exemplo, posso usar embora eu tenha. Ou então posso usar mesmo que eu tenha. O quê? Neste caso, ainda que eu tenha esta dor de cabeça. Ou embora eu tenha esta dor de cabeça. Mesmo que eu tenha esta dor de cabeça, então a partir daqui desenvolvo o resto do problema. Ainda que eu tenha esta dor de cabeça situada no lado direito, intensa, intermitente e aguda. Pode ser formulado de outra maneira. Formulei desta. Qual é o segundo momento da fase de preparação? É a fase da aceitação. Embora eu tenha este problema, gosto de mim e aceito-me total, completa e profundamente. Há muitas pessoas que esbarram porque têm que decorar. Ora bem, não é mau decorar esta segunda parte ou esta segunda fase, segundo momento desta fase da preparação. Não é mau decorar. E eu gosto de utilizar a frase desta maneira. Gosto de mim e aceito-me total, completa e profundamente. Podem usar outra maneira de fazer as coisas. Por exemplo, apesar de ter esta dor de cabeça, blá 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 blá, aceito-me exatamente como estou. Estou ok. Apesar de tudo, sou o que sou, tenho o que tenho, estou ok. Podem usar expressões diferentes que exprimam a vossa aceitação do problema, porque é aqui que reside a questão. É a aceitação do problema. Porque, por incrível que pareça, há muitas pessoas que não gostam delas e têm muita dificuldade em dizer gosta de mim. Ou inclusive dizer simplesmente que se aceitam. Porque não gostam delas nem se aceitam. Rejeitam-se, pelo contrário. Há muitas pessoas, especialmente aquelas que estão numa fase depressiva intensa. Portanto, para formular este segundo momento da preparação, podem utilizar qualquer expressão ou quaisquer expressões que reflitam o vosso entendimento em termos de aceitação. Há mais um pormenor, pelo menos. É que estamos a falar, quando falamos de EFT, estamos a abordar os pontos de acupuntura, porque é na base destes pontos que a EFT trabalha. E então, quando formulamos a frase da aceitação, temos que utilizar um dos pontos da acupuntura. E há aqui dois pontos nesta fase da preparação que podem ser utilizados. O primeiro dos pontos é um situado nesta zona, chamado ponto dorido. Nós vamos, e ele é fácil de ser encontrado, porque está aqui numa zona que é mesmo dorida, que é rica em linfa. E se carregarem, onde descobrir aqui uma zona que é dorida. Portanto, como é que nós vamos fazer isto? Vamos massajar este ponto dorido, é assim o nome dele. Em alternativa ao ponto dorido, que o Gary Gray diz que é mais eficaz do que este que vamos agora ver, que é o ponto karatê, que é algures por aqui, mais ou menos nesta zona da mão.
Em alternativa, podemos fazer o tapping, portanto, isto quer dizer bater, neste ponto Karate Choke Point, é assim que os ingleses o chamam. Vamos bater neste ponto enquanto dizemos a frase da preparação. E então posso ser assim, ou isto, ou enquanto massajamos o ponto dorido. Como é que eu vou então dizer as coisas? Vou batendo continuamente, do modo não muito brusco, nem com muita força, nem demasiado leve, mas de um modo que se sinta. E digo o seguinte, ainda que eu tenha, ou mesmo que eu tenha, ou embora eu tenha, esta dor de cabeça do lado direito, intensa, aguda e intermitente, gosto de mim e aceito-me total, completa e profundamente. Esta é a fase da preparação. E este bater no ponto Karate e dizer a frase de preparação nos seus dois momentos, a frase da exposição e o momento da aceitação, deve ser feito 3 vezes. Portanto, dizemos isto 3 vezes e passamos à fase seguinte, que é precisamente a fase da sequência. Sequência de quê? Sequência de pontos que vamos bater. Daí o nome de tapping a esta terapia. Vamos fazer o tapping aos pontos da acupuntura que são normalmente utilizados na EFT. E há aqui um pormenor também que preciso esclarecer. Quando a EFT se iniciou, há cerca de 20 anos, havia aquilo que era utilizado, aquilo que agora se chama o método longo da EFT. E o método longo tinha, penso eu, agora não tenho a certeza absoluta, cerca de 13 pontos. 13 pontos. À medida que se foi evoluindo, ao longo destes 20 anos, foi simplificando ainda mais o processo. E neste momento são utilizados maioritariamente, pela maioria dos praticantes da modalidade, cerca de 8 pontos de acupuntura. O meu método está entre estes dois. Está entre o processo longo e este mais recente, que é o processo curto. Está, vamos chamar-lhe, processo intermédio. Foi assim que eu aprendi. Não é obrigatório que tenham que seguir o meu método, porque ele não é meu em primeiro lugar, porque não fui eu que o estabeleci. Eu aprendi desta maneira. Só que, por vezes, o método curto não é suficiente. E temos que mesmo utilizar o método longo original. Temos que bater mais vezes e durante mais tempo para resolver alguns dos problemas que temos que enfrentar. Mas vamos então ver quais são estes pontos de acupuntura utilizados. E eu vou aqui referir o método curto e depois vou referir quais os pontos do método intermédio que eu utilizo. O método curto, que é aquele que habitualmente podem ver nos filmes de YouTube, é constituído por 8 pontos. Quais são os 8 pontos? Eu vou tirar os óculos. Normalmente, o ponto número 1, o primeiro ponto a ser utilizado, está aqui situado no início da sobrancelha. 1. O segundo ponto é aqui ao lado do olho, aqui nesta zona. 2. O terceiro ponto é debaixo do olho, mais ou menos onde eu tenho o meu dedo. 3. Debaixo do nariz. 4. Debaixo do queixo. Aqui.
debaixo do queixo, não, debaixo do lábio. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. A seguir, há um ponto aqui, portanto, procuram o U aqui da clavícula, que é mesmo chamado o osso da clavícula, e andando mais para a direita ou para a esquerda, vão descobrir uma ligeira depressão, quer aqui, quer deste lado. E essa depressão é que é o ponto que nós chamamos ponto da clavícula, ou osso da clavícula. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos agora ao sétimo ponto, que é o situado sensivelmente, não aqui, mas um bocadinho mais abaixo, aqui nesta zona, chamado debaixo do braço. É o nome que nós lhe damos, debaixo do braço. E estão aqui 7 pontos, mas falta um ponto. Ultimamente foi acrescentado um que está aqui situado, seguindo uma linha de cada orelha. Encontram este ponto aqui, que se chama o topo da cabeça. Portanto, isto aqui são 8 pontos. E é normalmente este conjunto de 8 pontos que é utilizado no método curto da EFT. Mas temos o método longo. E o método longo tem mais pontos. Eu vou só, neste momento, acrescentar os 2 pontos do método que eu utilizo aqui. Podemos chamar método intermédio. Portanto, 10 pontos que eu utilizo. Quais são os outros pontos, para além daquilo que nós já abordamos? O próximo ponto a seguir a este ao braço está situado, eu aqui vou ter que, ou é ao contrário, vou ter que deixar um bocadinho mais, ou levantar-me, que é melhor ainda. Está aqui situado nesta zona, debaixo do seio, ou a seguir ao mamilo, a seguir uma linha a partir do mamilo até aqui. O ponto está mais ou menos situado aqui. Portanto, fizeram 8, este é o 9º ponto. Qual é o ponto a seguir? Este é mais simples. De facto, são 2 pontos, embora seja contado só como um. Um ponto que está situado nesta zona e outro ponto está situado aqui. Mas contamos só com um, chamamos pulso. Portanto, se somarmos os 8 do método curto com estes 2, temos o método que eu utilizo, que é o método intermédio. Vou pôr os óculos, porque hoje não vejo muito bem. Temos aqui o método intermédio da EFT. Então, como é que nós procedemos? Estava-me a esquecer do método longo. O método longo tem mais uns quantos. Usa os pontos existentes em alguns dos dedos, não todos. O primeiro ponto está situado aqui nesta zona do polegar. São todos junto à unha, felizmente facilitam-nos a vida. O segundo ponto está situado na unha do indicador, portanto, unha do polegar, unha do indicador, unha do dedo médio, passamos por este, não usamos este, e unha do dedo mindinho. Portanto, 1, 2, 3, 4. Aos 10 que tínhamos há bocadinho, se somarmos estes 4, temos 14 pontos que o método longo utiliza. Embora haja aqui mais 1 ou 2 pontos, se somarmos o ponto karatê ou aquele ponto dorido, 14 e 2 são 16, e agora há mais um ponto, e com esse temos a totalidade dos pontos utilizados nesta técnica chamada EFT, que é um ponto situado na confluência do dedo anelar com o dedo mindinho. Há aqui uma depressãozinha,
acima da pressão. E este ponto chama-se ponto gama. E vamos utilizá-lo na última fase, numa das últimas fases desta sequência de passos da receita básica. Então, voltando à questão inicial, que é como é que eu utilizo estes pontos de acupuntura na prática da EFT. Então vimos que tínhamos determinado o problema, tínhamos medido a intensidade do problema, tínhamos formulado o problema naquela fase da preparação, com duas partes, que é a fase da exposição e o segundo momento, que é da aceitação. E agora vamos fazer, de facto, o tapping propriamente dito. Só que não vamos utilizar aquela extensa frase da preparação. E posso-vos dizer que quando se habituarem a fazer mais um pouco da EFT, quando tiverem um bocadinho mais de prática, vão descobrir, e até por alguma investigação que possa fazer na net, vão descobrir que há fases de preparação extremamente longas. Extremamente longas, ao correr do pensamento. De maneira que, quando nós vamos fazer o tapping, nestes pontos que eu acabei de assinalar, não podemos de maneira nenhuma utilizar essas frases longas. Temos que utilizar uma frase curta. Algo que sintetize aquilo que dissermos na fase da preparação. Como exemplo, utilizando o tal exemplo da dor de cabeça, o que é que eu vou utilizar dessa frase? Recordam-se? Ainda que eu tenha uma dor de cabeça situada no meu lado direito, aguda, intermitente, intensa, eu não vou usar esta frase toda. Eu vou buscar uma parte desta frase. Basta-me dizer assim, esta dor de cabeça é suficiente. Ou esta dor. O meu subconsciente sabe de que é que eu estou a falar, ou dizer esta dor. Estou-me a referir à minha dor de cabeça, que é aquilo que é o assunto que eu estou a tratar. Portanto, utilizando ou uma ou outra, ou alternando entre as duas, nós vamos fazer o tapping dessa maneira. Como? Tirando de novo os óculos. Não se esqueçam então, utilizando esta frase curta que nós chamamos frase remanescente ou frase lembrete. Utilizando esta frase lembrete, eu vou com os dois dedos, de preferência os dois dedos, em alguns dos pontos até posso utilizar mais dedos, mas normalmente utilizo dois dedos e vou começar neste ponto. Não tenho forçosamente de começar neste ponto. Posso começar em qualquer dos pontos que eu assinalei há pouco, mas normalmente eu começo neste ponto. Poderão ver na internet muitos praticantes a começar neste ponto, no topo da cabeça. Eu começo neste ponto e vou acabar no topo da cabeça. Então, utilizando a frase lembrete, recordam-se, esta dor ou esta dor de cabeça começa a bater. E surge logo aqui uma pergunta. Que tipo ou quantas vezes é que eu bato em cada um dos pontos? Ora bem, normalmente costuma-se falar em 5 ou 7 batidas em cada um dos pontos da acupuntura. Mas vou-lhe dar um conselho. Não se preocupe em contar. Diga a frase curta, a frase lembrete, que deve ser forçosamente curta, exemplificativa, nesta receita básica, e bata. Não se preocupe se está a bater 5, 7 ou 10, mas bata. Só, sem se preocupar com isso. Porque vai verificar que, utilizando este método que eu estou a transmitir, se for dar ao trabalho de contar, é capaz de contar 5 a 7 batidas em cada um dos pontos da acupuntura. E então,
Vamos lá fazer as coisas. Começo a bater e digo, esta dor de cabeça. Esta dor de cabeça. Esta dor de cabeça. Ou, posso dizer, esta dor. Esta dor que eu sinto. Esta dor que eu sinto na cabeça. Esta dor que eu sinto. Esta dor que eu sinto na cabeça. Esta dor que eu sinto. Posso fazer assim. Ou assim. Esta dor de cabeça. E completei a sequência que é o nome que isto tem. Sequência rodada, como lhe chamam os brasileiros. E esta então é a fase da sequência. Qual é a fase a seguir? Nós vamos ter agora que olhar para o problema que estávamos a tratar e tentar descobrir se houve alguma alteração ao meu problema. Lembram-se? Nós tínhamos uma intensidade de 6, a título de exemplo. Quero saber se depois da sequência de batidas nos 10 pontos de acupuntura houve alguma alteração. Se isto passou para 5 ou para 4, ou se ficou na mesma, continua no 6, ou se porventura aumentou, passou para 7 ou para 8. E podem estar, mas como é? Isto não é para baixar a intensidade do problema? Sim, senhora. Mas acontece que em algumas vezes, às vezes até é mesmo aquilo que acontece, sobe a intensidade do problema em vez de diminuir. Mas não se preocupem se isso acontecer. Não se preocupem. Costuma-se dizer que quando a intensidade do problema aumenta, é sinal de que acertamos em cheio na mousse e que de facto estamos a abordar a questão que queremos resolver objetivamente. Mas normalmente o que acontece é a intensidade baixar. Ao princípio pode baixar um ponto só, pode passar de 6 para 5. E depois pode este baixar de intensidade, o nível de intensidade pode ser mais rápido. E então, vamos supostamente pensar que, ou examinarmos a nossa dor de cabeça, ela baixou de 6 para 4 na escala de 0 a 10 no seu nível de intensidade. Estamos em 4. E aqui um pormenor. Sempre que a intensidade do problema baixar do 5 para baixo, nós vamos fazer uma pequena alteração à frase da preparação. Lembram-se? Dizemos, ainda que eu tenha esta dor de cabeça. Então qual vai ser essa pequena alteração? Vou dizer, fazendo corresponder à frase o que de facto aconteceu. Eu já não tenho uma dor de cabeça, tenho alguma dor de cabeça. Tenho uma dor de cabeça mais pequena, ou menos intensa, para ser mais correto. E então eu formulo a frase dizendo, continuando a bater no ponto de karatê ou massageando o ponto dorido, eu digo a frase da preparação desta maneira. Ainda que eu tenha alguma dor de cabeça, ou de outro modo, ainda que eu tenha uma dor de cabeça menos intensa, mas de um modo geral nós usamos esta expressão alguma dor, ainda que eu tenha alguma dor de cabeça, ou ainda que eu tenha este resto de dor de cabeça. E continuamos com aquilo que tínhamos dito ao princípio.
Dor de cabeça é essa, que é, está situado do lado direito, intensa, intermitente, né? Gosto de mim e aceito-me total, completa e profundamente. Ou seja, vou repetir de novo a frase da preparação apenas com esta nuance. Isto que acabei de fazer foi testar. Eu testei a intensidade da minha dor de cabeça e reformulei ligeiramente, com esta nuance, a nova fase da preparação. A seguir vou fazer de novo as batidas nos 10 pontos da acupuntura, transportando para esta sequência nova que vou fazer a nuance que acabei de assinalar na fase da preparação. Ou seja, vou dizer também na frase lembrete, recorda? Vou dizer o quê? Vou dizer, em vez de dizer esta dor de cabeça, vou dizer este resto de dor. Este resto de dor. Alguma dor. Compreende? Transporto para a sequência a alteraçãozinha que fiz na fase da preparação. A seguir, portanto, no final desta nova sequência, vou de novo fazer o teste à minha dor de cabeça a verificar o grau de intensidade. Se passou de 6 para 4, ver se ela passou de 4, por exemplo, para 3, ou para 2, ou para 1. Como isto é um vídeo educativo, não vamos aqui seguir os passos todos, 4 para 3, 3 para 2, 2 para 1, senão nunca mais saímos daqui. De maneira que vamos supor que a intensidade da dor de cabeça foi direta para o ponto 1. E não se espantem se isso acontecer, que é muito frequente que a intensidade a partir da segunda rodada, ou segunda sequência, ou terceira, caia rapidamente para o 1 ou para o 0. Mas vamos supor, e nota, se formularmos o problema com a objetividade de vida. Portanto, vamos supor que o grau de intensidade está no 1 agora. Quando normalmente atingimos este grau de intensidade do problema, vamos usar um procedimento da receita básica chamado procedimento Gama 9. Esse procedimento Gama 9 vai buscar ou vai utilizar o tal ponto Gama 9, ponto Gama situado aqui nesta zona da mão, nesta depressão da mão. Portanto, vocês não se preocupam em bater exatamente em cima do ponto, porque o tapping não é propriamente a acupuntura. A acupuntura tem que ser precisa. O prático da acupuntura tem que furar exatamente no ponto, no lugar correto. Mas nós não temos que ter essa preocupação de ser exatamente naquele lugar. Pode ser um bocadinho ao lado, para a frente ou para trás. Ou baterem assim, podem ter, e se usarem até mais dedos, ou se fizerem assim, pode ter a certeza que estão a bater no ponto. Portanto, vamos utilizar este ponto Gama e vamos fazer vamos fazer cerca de 9 procedimentos, batendo constantemente neste ponto. É por isso que lhe chamam procedimento Gama 9, porque são 9 procedimentos. E quais são esses procedimentos? Em primeiro lugar, vamos na mesma utilizar a frase remanescente ou a frase lembrete que tínhamos utilizado na sequência, na fase da preparação. Este resto de dor ou alguma dor. Vamos utilizar essa frase. E vamos dizer essa frase por cada um dos procedimentos, antes de os dizer, batendo sempre no ponto Gama,
Vamos dizer esta frase. E o primeiro procedimento é este. Vou tirar de novo os óculos, porque isto passa-se muito ao nível dos olhos. Batendo sempre e dizendo este resto do problema, algum problema, eu aqui preferia até dizer este resto do problema, ou este resto de dor, neste caso concreto, batendo sempre, vou primeiro fechar os olhos. Fecho os olhos enquanto continuo a bater e digo este resto de dor de cabeça. Este é o ponto, o passo 1. O 2. Olhos abertos. Então, se foi olhos fechados o primeiro, o segundo momento é olhos abertos. E digo, abro os olhos e digo, este resto de problema, ou este resto de dor de cabeça. Qual é o terceiro momento? O terceiro momento continua à volta dos olhos. É olhar ou para o lado esquerdo, no caso, o meu lado esquerdo é este, ou para o lado direito, olhar mantendo a cabeça direita, fixa, direita, viro só os olhos para a esquerda e para baixo. E forço mesmo os olhos para a esquerda e para baixo, enquanto digo este resto de problema. Eu vou fazer o contrário. Vou olhar para a direita e para baixo. Este resto de problema. A seguir, portanto, já temos aqui olhos fechados, olhos abertos, 2. Para a esquerda e para a direita, 4. Faltam 5. Quais são os 2 próximos momentos? Também com os olhos. Vou girar os olhos no sentido dos ponteiros do relógio. No meu caso será nesta direção. Portanto, forço os meus olhos a girar em círculo. Começo neste ponto, ao meio, viro para baixo, viro para a esquerda, para cima, para a direita e para baixo de novo. E volto ao centro. Enquanto bato. Então digo, este resto de problema. Agora vou fazer o percurso inverso. Da minha direita para a minha esquerda. Este resto de problema. Bem, já estão aqui mais 2. Quais são os 3 que faltam? O próximo momento é cantar. Não é cantar muito. Normalmente utiliza-se o parabéns a você. A primeira parte, parabéns a você. Então eu digo, este resto de problema, pronto, basta fazer isto. A seguir vou contar, continuando sempre a bater no ponto gama. E digo, este resto de problema, 1, 2, 3, 4, 5. E finalmente, vou cantar de novo. Neste caso, a segunda parte, parabéns a você. Este resto de problema, e está terminado o procedimento gama nova. Então eu vou fazer agora seguido, que é para apanhar o ritmo da coisa. Começando a bater, olhos fechados, este resto de problema, olhos abertos, este resto de problema, olhar para a esquerda e para baixo, este resto de problema, olhar para a direita e para baixo, este resto de problema, círculo no sentido dos ponteiros do relógio, este resto de problema, círculo no sentido inverso, este resto de problema, cantar este resto de problema, contar este resto de problema, 1, 2, 3, 4, 5, cantar de novo este resto de problema, e está
terminado o procedimento Gama 9. Agora só falta mais um passo, que é o último. Em princípio, poderá ser o último passo, que é testar tudo de novo. Ou seja, eu agora vou ver se a minha dor de cabeça desapareceu ou se ainda lá está. Se a dor de cabeça desapareceu, está o assunto resolvido. Se não desapareceu, o que eu tenho a fazer é verificar se a dor de cabeça ainda é a mesma. Verificar se a dor de cabeça está situada no mesmo sítio ou se por acaso mudou de sítio. Por estranho que pareça, em muitas das situações, às vezes ao final de uma ou duas sequências, o problema altera-se completamente. Ou muda de lugar, ou o cenário do problema muda. Não é o mesmo. Por exemplo, podemos começar com uma raiva. Eu tenho uma raiva de uma pessoa que supostamente me fez mal, me magoou de alguma maneira, estou com raiva. Um amigo que me disse uma coisa que eu não gostei e fiquei com raiva da situação. Rejeito totalmente aquilo que me foi dito. Estou raivoso. Ao fim de uma ou duas sequências, esta raiva passa para tristeza. Acontece isto com muito mais frequência do que aquilo que é suposto conceber. O que é que eu faço nestas situações? E reparem, estamos então a fazer o teste final. Mas isto pode acontecer naqueles testes intermédios no final de cada sequência. O cenário pode mudar. O local onde a dor se está a verificar pode ser dor emocional ou dor física. Também pode mudar. O que é que eu faço? É muito simples. Primeiro, e isto é muito importante, tem que levar até ao zero e ter a certeza de que o problema inicial está tratado. Não cometa nunca o erro de pensar isto está resolvido, vou fazer outra coisa. E mudar no meio da sequência, no meio do processo, mudar para outro assunto completamente diferente. Não, nunca faça isso. Isto é muito importante. Portanto, certifique-se, em primeiro lugar, que o problema original que está a tratar, ou que está a tratar originalmente, vai ao zero. E só depois dele chegar ao zero é que vai abordar outra coisa diferente. Ou mudar de assunto, ou se surgiu outro problema no local daquilo que inicialmente lá estava, chega ao zero no problema original e vai fazer os mesmos procedimentos, como se fosse uma coisa totalmente diferente, porque às vezes é mesmo uma coisa diferente. E na EFT nós chamamos a isto aspectos. O problema inicial, o problema que nós queremos tratar, pode ter vários aspectos. Começamos com um aspecto, ele acaba no outro aspecto e pode ter até mais aspectos. Isto acontece muitas vezes nas questões de depressão ou naqueles problemas mais complexos. Não tem que forçosamente ser depressão, mas nos problemas mais complexos isto é muito frequente acontecer. Haver diferentes aspectos. Então trate um aspecto de cada vez, certificando-se sempre de que o aspecto original que começou a tratar chegou ao zero. Depois de chegar ao zero, então pode ir reformular de novo o problema, para ver então o que é que está a tratar agora, se é a tristeza, por exemplo, onde é que essa tristeza se situa, o que é que vem à sua mente quando pensa nisso. Há muita coisa para resolver. Então, faz uma nova frase, mede nova intensidade, faz uma frase diferente, agora com um novo assunto da preparação, faz as batidas com a frase remanescente e o processo é sempre o mesmo da receita básica. Se desapareceu, ficamos todos felizes. Se surgiu outro aspecto, vamos continuar a tratar do assunto. Muito obrigado
pela sua atenção e até uma próxima vez com este ou com outro assunto qualquer. Muito obrigado. Boa tarde.